Olá, pessoal. Hoje é dia 9 de outubro, são 18 horas e 10 minutos na capital federal do Brasil. Estamos aqui em mais uma sessão técnica da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, e hoje nós temos uma conversa técnica aqui com o nosso colega Rodinelli Borges de Oliveira, que é examinador de NPI, e eu já vou tomar a liberdade aqui de compartilhar minha tela para poder fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Vamos lá, né? Então, temos aqui, né, Dr. Rodinelli Borges de Oliveira, ele possui graduação em farmácia em 2003, mestrado em química em 2006 e doutorado em ciências da saúde em 2010, todos pela Universidade Federal de Goiás. Inclusive, conversando aqui com o Rodinelli, fiquei sabendo que ele foi orientado na nossa acadêmica titular também, professora Eliana Lima, né? Então é muito bom, né, professora Eliana também nós temos aqui, né, nossos colegas, né, quando chega aí uma posição tão bacana assim como o Rodinelli tem hoje, né, liderando toda uma área técnica ali no NPI. Os projetos de mestrado e doutorado tiveram ênfase em sistemas de liberação de fármacos. Ele foi professor substituto da Faculdade de Farmácia da UFG, ministrando disciplinas de farmacologia e farmacotécnica. Desde 2007, é pesquisador do INPI, o nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde atua como examinador de patentes, principalmente na área de tecnologia farmacêutica. Ainda, né, aproveitando que nós estamos aqui com esse nosso painel aqui, da nossa chamada para o nosso encontro de hoje, eu, né, vou falar um pouco da dinâmica que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter um diálogo técnico hoje e nós vamos dividir a nossa sessão em praticamente, né, que são 4 blocos, sendo 2 blocos iniciais, que são mais técnicos, e 2 outros que são mais estruturais e também de ações que estão sendo realizadas por parte do INPI, né? No primeiro bloco aqui, nós vamos falar um pouco sobre aqueles objetos frequentes de proteção de patentes na área farmacêutica, principalmente no mundo das moléculas pequenas ainda, da farmacotécnica mais tradicional, que a gente tem também. E também, no segundo bloco, logo na sequência, vamos falar um pouco sobre erros frequentes, né? Porque ali o Rodinelli, com tanta experiência que tem, né, eu estava conversando com ele, muito provavelmente já viu várias situações em que, poxa, né, uma invenção tão boa, de repente se perde, né? E nos blocos finais, a gente vai falar um pouco sobre alguns temas controversos ou que tem discussões em andamento que estão no NPI, e também sobre ações de disseminação de conhecimentos e boas práticas sobre propriedade intelectual, né? Fazendo essa breve apresentação aqui, né, da nossa sessão técnica, eu já vou passando aqui, então, a palavra para o Dr. Rodinelli. Somente, né, para os colegas que estão aqui conosco, a dinâmica que nós vamos ter na nossa sessão hoje, peço que todos anotem suas perguntas, comentários no nosso chat. Temos um número muito grande de participantes, né? Eu vou procurar fazer um pouco a curadoria dessas perguntas, então já peço de antemão desculpas caso não aborde alguma delas, né? E também vou pedir, evidentemente, né, que o próprio Dr. Rodinelli me ajude aqui também, né, na questão da gente gerenciar o chat ao longo da nossa sessão de hoje. Depois dos nossos blocos, na verdade, ao final de cada um dos blocos, o Rodinelli, né, a gente vai fazer uma breve quebra, interações, para seguir sempre para o bloco seguinte. Então, sem mais delongas, passo aqui já a palavra para o Dr. Rodinelli, que peço que fique à vontade já para compartilhar a tela e já entrar no nosso primeiro bloco, que vamos falar sobre aspectos que são comumente abordados, né, e objeto de patentes no segmento farmacêutico. Prazer, pessoal. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim, doutor Ordinelli. Que bom, que bom. É um prazer estar aqui com vocês falando de propriedade industrial, que é um tema aí tão importante, né, para alavancar a economia do nosso país. Mas apesar que no Brasil a gente não tem essa cultura ainda de proteger nossas tecnologias, né, nossas invenções, mas o INPI está com essa proposta, né, de levar a informação relevante para vocês, para quem está aí na linha de frente, desenvolvendo suas pesquisas, seus trabalhos, né,
Tem vários projetos aí para a gente chegar mais próximo desses inventores, levar informação sobre a propriedade industrial, como podem proteger da melhor forma possível, né, suas invenções, como utilizar todas as ferramentas de proteção da propriedade intelectual industrial. E nós temos vários projetos, inclusive eu vou falar no final sobre um deles, que é o nosso programa de mentoria, né, que está fazendo essa parte de chegar mais próximo desses inventores. Agradeço meu nome, em nome do INPI, o convite da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né? Parabenizo por abordarem esse tema, né, também, que eu vejo assim, que está muito pouco disseminado no Brasil, né? E o INPI está tentando trabalhar da melhor forma possível para modificar isso. Tá bom? Então, vamos começar com o nosso primeiro tema aí, nosso primeiro bloco, né? Vou passar meu slide aqui. Falar sobre os objetos frequentes de patente na área farmacêutica. Bom, de forma geral, na área farmacêutica, nós podemos patentear quase tudo, né? Seja um objeto ou seja um processo na área farmacêutica, nós podemos patentear. O que não se patentia está escrito no artigo 10 da nossa legislação de propriedade industrial. Tá? Lá tem alguns itens lá que não são considerados invenção. E no nosso artigo 18 da propriedade industrial fala o que não vai ser patenteado aqui no Brasil também. Depois eu vou abordar um pouquinho mais desses tópicos aí. Mas o Ok. que pode patentear aqui no Brasil na área farmacêutica? Rodinelli, só um comentário, eu não sei se você está compartilhando sua tela, é que ela não está aparecendo compartilhada para a gente aqui, tá? Tá, então eu vou compartilhar novamente. Isso, por favor. E agora? Agora sim, estamos compartilhando. Talvez se quiser até voltar um slide antes, que acho que tinha ali, né, os seus contatos também, porque aí já fica o registro de imagem também. Tá, não, mas era só a parte de voltar ali. Era só essa parte mesmo da apresentação inicial. Ah, perfeito, então. Pois bem, então nós podemos patentear esses compostos químicos, né, que são os nossos fármacos. Também podemos estar patenteando esses compostos quando são considerados como intermediários nos processos de síntese de novas substâncias, né, que tem alguma atividade terapêutica, assim como todos os derivados, né, desse composto químico, como os sais, dióxidos, os ésteres aí, profármacos. Tudo isso é patenteável, é possível de ser patenteado aqui no Brasil. Outras variações desses fármacos, como seus estereoisômeros, polimorfos desses fármacos também podem ser patenteados, hidratos também, os clatratos, os cocristais de forma geral, assim como as composições preparadas com esses ativos, né, com esses fármacos, assim como também suas formulações e suas formas farmacêuticas, que são diversas, né? É, Também outra possibilidade é fazer combinações desses fármacos, né, pedindo a forma de uma combinação, uma patente de combinação farmacêutica. Então, você tem dois ativos que juntos conseguem promover um efeito técnico aí que não era esperado por um técnico no assunto. Também já falei dos processos de produção, processos de síntese, né? Porque a legislação ela considera como patente de invenção tanto um objeto quanto um processo. Então, os processos também podem ser patenteados. A maioria das patentes na área farmacêutica são relacionadas a patentes de invenção. A gente tem relativamente poucas patentes de modelos de utilidade. Tá? Essas patentes são mais relacionadas à parte de equipamentos médicos. Mas a maioria aqui nessa área são patentes de invenção mesmo. Onde a gente tem algumas peculiaridades, né, que é o prazo de validade que é 20 anos, né, para essas patentes de invenção, para patentes de modelo de utilidade de 15 anos. Outro ponto bastante interessante na área farmacêutica, a gente pode patentear o uso desses fármacos, tá? Tanto o primeiro uso, né, quando se trata de um composto que é novo, quanto um segundo uso de um composto, de um fármaco já conhecido, né? Aí desenvolve-se nas suas linhas de pesquisa aí projetos que identificam que esse composto já conhecido, ele pode apresentar outras atividades terapêuticas. Então, esta outra questão também pode ser patenteada, que é o uso desse composto, né? Só que o uso, muita gente confunde e
não escreve a redação, não escreve a redação da reivindicação, ela não é adequada aqui no Brasil como o que o INPI entende como processo, tá? Porque essas reivindicações de uso, o INPI entende como processo, mas tem que estar na forma de, que eu vou falar um pouquinho mais na frente também, uma fórmula suíça, uma forma específica de escrever as reivindicações. Porque se você não colocar esse uso na fórmula suíça, nós vamos entender que se trata de um método terapêutico, e método terapêutico não é patenteado aqui no Brasil, de acordo com o nosso artigo 10 da LTI. Outra forma de você poder ter uma patente na área farmacêutica são as chamadas patentes de seleção, tanto de seleção de um objeto ou de um processo. Digamos que você tem aí, por exemplo, uma literatura que descreve de forma genérica, até mesmo um pedido de patente que descreve de forma genérica um composto químico, né? Através de uma forma que a gente chama de fórmula Markush, que é uma fórmula genérica, onde você tem um núcleo básico, vários substituintes. Então, você pode fazer a seleção de um composto químico que foi descrito de forma genérica na literatura, né? Seria uma seleção ali, e esse composto químico, se ele tiver alguma atividade, algum efeito técnico que não decorre de forma óbvia ali daquela literatura, né, daquele arcabouço de composto ali, se não era óbvio para o técnico no assunto, que aquele composto específico ali, ele tivesse aquele efeito técnico que uma nova patente de seleção propõe, então você pode sim ter uma patente concedida aí, que cumpra os requisitos de patentabilidade, seja a novidade, seja a atividade inventiva e a aplicação industrial. Então, tem várias formas aqui de se proteger as suas invenções. O que se deve tomar muito cuidado é a forma correta de se escrever as reivindicações, porque é ali que vai estar legalmente protegido o que você inventou, o que você desenvolveu aí na sua pesquisa. Então, aqui no primeiro momento, eu estava falando das fórmulas Markush, né? São essas fórmulas genéricas, onde você tem aqui vários substituintes, né? No núcleo básico do composto. Você tem uma reivindicação dessa fórmula Markush, uma reivindicação de composto, né? E para dar clareza e precisão, você tem que falar o que cada um desses radicais aqui representa ali na reivindicação, tá? Para que um terceiro saiba o que realmente está sendo protegido aqui nesse pedido de patente. Também, como eu disse, você pode estar protegendo os intermediários, né, um composto aí intermediário de uma síntese, ou um composto isolado. Se você quiser proteger apenas um único composto, também você pode proteger esse único composto, descrevendo aqui a sua fórmula estrutural. Outra forma é você proteger aí os estereoisômeros desse composto químico, né? Tem algumas peculiaridades quando você tem um pedido de patente de enantiômero, por exemplo, né? Se no estado da técnica já tem ali a descrição do seu racêmico, da sua mistura racêmica, quer dizer, tem a forma R e a forma S daquele composto, né? Se você pedir apenas o único composto específico, o composto não vai ser concedido por falta de novidade, porque ele entende que aquela mistura racêmica ali já revelava aquelas duas formas, e você já tinha ali os dois enantiômeros descritos no estado da técnica. Então, você tem que, quando você pede esse enantiômero, não pode haver nenhuma descrição aí na literatura, ou você tem que trazer alguma comparação com a literatura, mostrando que aquele processo de síntese não chegava, seja numa mistura racêmica ou num enantiômero em específico ali, por exemplo, daquele composto químico, para mostrar que o estado não revelava aquele composto. Então, se você mostrar que o composto desse enantiômero é novo e tem um efeito técnico que também não era esperado por um técnico no assunto, diante da literatura existente no momento, você pode ter também uma patente de um enantiômero e de um composto. Tá? Os polimorfos. A gente sabe que os sólidos eles podem ter aí, a sua organização molecular aí de várias formas, né? Quando a gente tem várias estruturas cristalinas com arranjos diferentes, a gente tem também vários polimorfos aí, sendo que cada um pode ter uma atividade diferente, pode ter um efeito técnico diferente e propriedades também diferentes.
assim como os sólidos amorfos também, que você pode ter propriedades diferentes. Aqui no INPI você pode estar protegendo também esse polimorfo, desde que você nos comprove que esse polimorfo realmente ele é diferente do estado da técnica. E para isso você tem que nos trazer o que caracteriza aqui um polimorfo, quando você faz um pedido de patente. São suas características físico-químicas, né? Então, são essas características físico-químicas que vão dar novidade a um polimorfo. Então, essas características físico-químicas, esses testes, eles têm que ser apresentados na reivindicação, tá? Porque isso que é a característica essencial que vai dar novidade a um polimorfo. Então, para você comprovar a novidade do polimorfo, você tem que comprovar que esse polimorfo ele tem características físico-químicas diferentes daquele composto, daquele mesmo composto, tá? Que foi descrito no estado da técnica. Para isso, você tem que fazer alguns testes aqui, físico-químicos, e apresentar para o INPI. O INPI considera, quando você faz apenas a difração de raio-x de cristal único, uma técnica suficiente para você comprovar ali que o polimorfo ele é diferente do mesmo composto do estado da técnica. Então, só com a difração de raio-x de cristal único, você consegue trazer essa comparação que o MPI exige. Quando você traz, por exemplo, uma difração de raio-x de pó, o INPI entende, de acordo com as nossas diretrizes, que isso não é o bastante para você comprovar aqui que o polimorfo ele é diferente, ele é novo em relação ao estado da técnica. E aí você tem que trazer técnicas físico-químicas alternativas aqui, e com esse conjunto aqui de testes, de características físico-químicas, o INPI avalia, e se você comprovar que são diferentes, esse polimorfo também vai ser diferente em relação ao estado da técnica, tá? Então, para mostrar a novidade, você tem que fazer essa comparação. Essa é uma peculiaridade aqui que o INPI existe para quando você está trabalhando com polimorfo. Outras formas que você pode estar patenteando também é um solvato, né, ou um hidrato, quando se trata da água, né, quando a cristalização, as moléculas de água ficam arranjadas ali em torno das moléculas do fármaco, né, e essa estrutura cristalina também pode ser patenteada aqui no INPI, desde que seja nova e também apresente algumas características técnicas que vai dar inventividade aí a esse solvato, a esse hidrato. Outra forma de você patentear pode ser um cristal. Por exemplo, você pega dois fármacos e cristaliza esses dois fármacos juntos aí, em uma mistura. Então, quando você tem esse cristal com esses dois fármacos presentes, pode dar propriedades aí melhoradas quando você trabalha com os fármacos de forma isolada. Isso, além de te dar novidade, né, também pode te dar um efeito técnico aí que vai atribuir a inventividade, a atividade inventiva para esses cristais. Uma das matérias que mais aparecem são as composições, as formulações de formas farmacêuticas. Porque, de forma geral, essas patentes radicais, que a gente chama, estão diminuindo. Essas invenções radicais estão diminuindo ao longo do tempo, né? Então, muitos pedidos, então, estão migrando agora para que a gente chama de invenções acessórias, né? Que são as composições, as formulações, mesmo os polimorfos que eu tratei anteriormente. Então, você pode estar também patenteando essas composições, desde que você tenha também novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Nas patentes de composições, elas são caracterizadas pelos seus constituintes. Então, nas reivindicações, você tem que apresentar as características técnicas dessas composições. Muitos pedidos vêm com características relacionadas ao uso dessa composição, ao método de preparação dessa composição, à aplicação dessa composição. Nessas reivindicações de composição, ou seja, objeto em si, essas características, né, esses parâmetros, não são características técnicas da composição. E se você trazer só isso para a gente, então a reivindicação não vai estar suficientemente, não vai estar sendo descrita de forma clara e precisa, tá? Então você tem que trazer todas as características técnicas da composição que são seus constituintes, seja de forma qualitativa ou quantitativa, fazer uma porcentagem de cada um desses elementos. Também você pode caracterizar aí a forma farmacêutica através da sua disposição, através da organização dos seus elementos na forma farmacêutica. Isso tudo também dá novidade à forma farmacêutica, por exemplo. E aí, se você conseguir comprovar um efeito técnico que não fosse óbvio aí,
de acordo com a literatura existente para um técnico no assunto, então você pode também ter atividade inventiva nessas composições. No caso das combinações, o que é mais relevante falar aqui é que o INPI concede patentes de combinações desde que você consiga comprovar um efeito técnico, por exemplo, que não fosse óbvio, e isso geralmente ocorre quando você tem um efeito sinérgico nessas combinações. Esse efeito sinérgico, ele seria maior do que a soma dos efeitos individuais de cada um dos fármacos. Então, você pode ter um efeito sinérgico ou um supraditivo aí, que não seria esperado para um técnico no assunto. Então, você pode ter também uma invenção de combinação. E no preâmbulo da reivindicação, você pode até colocar combinação caracterizada por compreender o fármaco A mais o fármaco B. Então, se essa combinação for nova e tiver atividade inventiva, você também pode ter uma patente de combinação farmacêutica. Aqui é um exemplo de quadro reivindicatório de um processo de simples, né, que você também pode pedir uma patente, né? Só que no processo você tem que colocar desde o produto que você partiu, né, até as etapas do processo e até chegar ao produto final. Então, o processo você deve caracterizar aqui principalmente pelas suas etapas, tá? Até chegar no produto final. Isso que é uma característica técnica de processo. Então, você pode estar protegendo isso também aqui no INPI. Patentes de uso médico, né? Como eu disse, você pode ter um composto que você identificou um uso, né? Que seria o primeiro uso, mas digamos que as pesquisas foram rolando e você identificou também ali alguns, digamos assim, alguns efeitos adversos que talvez poderia ter aí alguma aplicação médica também, né? Então você pode ter aí uma patente também de segundo uso médico, tá? Um exemplo aqui é o da sildenafila, né? O mais clássico, esse exemplo, onde primeiramente identificou-se a questão da hipertensão arterial pulmonar, né? E logo em seguida também a aplicação para a disfunção erétil. Então você tem aqui também a possibilidade de ter um segundo uso, tá, desse composto que era inicialmente descrito para hipertensão arterial pulmonar. Como voltando lá na questão de patentes de uso, sempre ficar atento com a redação da reivindicação, que aparece um monte de pedido que não faz a reivindicação na fórmula suíça, e aí a gente entende como método terapêutico. E você, posteriormente, não pode modificar também essa reivindicação aqui para uma reivindicação de fórmula suíça. Se você pediu, por exemplo, aqui, uso do produto ou do fármaco caracterizado por ser para tratar a doença Y, isso é considerado método terapêutico. Você mudar depois para uso do produto ou do fármaco caracterizado por ser para preparação de medicamento para tratar a doença Y. Isso é fórmula suíça, é aceito pelo INPI. Porém, se você pediu inicialmente dessa segunda forma, dessa última forma aqui, você não pode modificar o quadro posteriormente. Se tiver sido feito já o pedido de exame, você não pode modificar o quadro para uma reivindicação de uso. Mas se você não tiver feito o pedido de exame ainda, você pode fazer essa modificação sem problemas, tá? Que não vai estar em desacordo com o artigo 32 da LPI. Patente de seleção, como eu disse, você tem uma fórmula genérica e faz uma seleção de um composto específico, de um processo específico, e essa seleção você identifica alguma atividade ali, algum efeito técnico que não era previsível de acordo com aquele documento do estado da técnica. Então, você pode ter aí uma patente de seleção. Desde que esse composto ele não tenha sido escrito nos exemplos, o composto específico, tá? Nos exemplos, ou em testes, ou nos resultados, listas, tabelas, nomenclatura, fórmulas individualizadas ou método de preparação. Se ele não tiver escrito em nenhuma dessas fórmulas, então você pode ter uma patente de seleção desse composto, mesmo se ele estiver previsto nessa fórmula genérica, tá bom? O INPI entende como o composto não estava especificamente revelado no estado da técnica e você pode ter uma patente de seleção. E se conseguir comprovar que o efeito dele não era previsível diante daquele documento, você pode ter aí também, além da novidade, a atividade inventiva, que é a patente de seleção desse composto. O Wayne falou também dos erros frequentes, né, que engloba esse primeiro bloco também, né?
Eu vou Opa, entrar também nessa oi, parte. sim. Deixa eu aproveitar aqui, a gente está com algumas perguntas no chat, né? São algumas sobre, uma pergunta, né, sobre produtos biológicos aí, outras sobre aptâmeros. Eu acho que até queria pedir para você, Rodinelli, talvez aqui para a gente falar um pouco sobre essas dúvidas, né? Sobre o que pode, não pode, de repente dar uma dica sobre as diretrizes, né, atuais, vigentes do NPI no segmento tanto químico-farmacêutico como de biotecnologia também, né? Porque vão tendo essas atualizações. Eu confesso para você que não tenho de cor aqui quais são as últimas diretrizes. De repente, você pudesse dar uma lembrada na gente as datas das últimas diretrizes, inclusive teu próprio site do INPI, né? Que a gente pode acessar esses documentos. O NPI agora está com uma plataforma nova, ele mudou até a forma de disponibilizar essas diretrizes. Uhum. Eu posso até mostrar para vocês, já até mais rápido aqui. Isso. Eu estou até na página de legislação aqui, eu vou colocar para os colegas, vou compartilhar no nosso chat Isso. também, assim como o Rodinelli está fazendo. Aí, aqui na parte de patentes, vocês podem vir aqui, ó, Uhum. aí caçar aqui a parte de legislação, tá? Isso. Nós temos uma diretriz de biotecnologia relativamente recente, e só que a gente já está trabalhando para mudar essas diretrizes de biotecnologia também, está com um projeto aí para atualizar essas diretrizes, fazer algumas modificações. Temos a diretriz na área de química também, que engloba aí a química farmacêutica, também de forma geral, a tecnologia farmacêutica. Sim. Essas diretrizes aí, para quem é da área farmacêutica, são imprescindíveis aí, vocês têm que ler antes de escrever um pedido de patente, antes de saber o que pode ser, para entender o que pode ser patenteado, o que não pode ser patenteado na área farmacêutica. Aí, nós estamos com essa carinha nova aqui, tá? Sai do NP de legislação. E Uhum. aqui tem toda a legislação vigente e também a legislação também que não está mais em vigor. Por exemplo, se botar aqui diretriz de biotecnologia, de biotecnologia. Está aparecendo ainda, acho que a mais recente é de 2020 aqui ainda no site, viu, Tecnologia. Juliano? A de química segue sendo a de 2017? Aquela mesma. Ah, Ela não tem modificação ainda não. perfeito, então. Então, É, aqui nós temos a legislação, a diretriz vigente, né? Que ela Uhum. é de 2020 agora, só que a gente está trabalhando já para atualizar essa diretriz também. Aliás, todas as diretrizes do INPI, a gente está passando um processo sempre de atualização, tá? De Uhum. correção de algumas correções, e sempre está tendo aí versões novas. E o INPI sempre tenta dar o máximo de divulgação possível sobre essas diretrizes, Ah, tá? perfeito. Eu até fiz uma busca aqui no site também, viu, Rodinelli? Onde está a descrição escrevendo diretrizes, ele mostra uma série delas e que, melhor do que entrar no detalhe aqui com a sua resposta, tanto a Juliana Boechat, que perguntou alguma coisa sobre aptâmeros, e também a Valdete, que fez uma pergunta sobre biotecnologia, podem ler diretamente já nas diretrizes, né? Porque tem muitos detalhes, né, pessoal? E aí, acabaríamos nos estendendo muito para entrar nesses detalhes todos, tá bom? Vamos De lá. forma geral, nas patentes vale ressaltar que nas patentes de biotecnologia, por exemplo, quando se trata de sequência, você tem que apresentar a sequência, se ela for essencial, né, para que a invenção ocorra, você tem que apresentar essa sequência, não pode apresentar posteriormente essa sequência, após o pedido de exame, tem que ficar atento quanto a isso. Se essa sequência não for de amplo conhecimento, né, se ela for nova, você tem que apresentar no momento do depósito. Quando se trata de material biológico, e não for possível escrever o pedido de patente e dar suficiência descritiva a esse material biológico, você tem que fazer um depósito desse material biológico em centros depositários, tá? Temos um aqui, acho que é no México e no Chile, se eu não me engano, que são os mais próximos do Brasil. Então, você tem que fazer esse depósito no centro de materiais biológicos e colocar no relatório descritivo as informações relacionadas a esse depósito também, para dar suficiência descritiva ao pedido, tá? Perfeito. Material Rodinelli, biológico.
Eu tinha dado, acho que você estava com a tela que estava compartilhando a apresentação ainda em background, né? Então eu fiz essa chamada aqui para a gente voltar todo mundo aqui para a nossa sala, só para chamar atenção aqui também, né? Eu estava olhando aqui, né, no nosso chat e a gente não teve muitas perguntas mais. Eu acho que com essa questão, né, de lembrarmos aqui, e aliás, para mim, novidade essa página nova de legislação do INPI, viu, Reginelli? É bem É, recente. é bem recente mesmo, né? E bacana como está organizado tudo ali dentro também, né? O Ali INPI também está reformulando a sua base de dados, tá? O banco de patentes, e logo, logo aí vocês vão ter também uma ferramenta nova aí de busca bem mais eficiente aí para fazer a pesquisa aí nos bancos de dados do INPI, tá bom? tem uma pergunta aqui do André Rosa que é específica sobre polimorfos, André. Eu até vou pedir para a gente talvez tratar isso de uma forma mais particular, né? Porque todas essas questões, né, que envolvem especificidades de, principalmente de atividade inventiva, tudo isso, né, dependem de uma análise mais aprofundada, né? Então, eu vou, acho que pedir para o Rodinelli aqui ficar um pouco naquilo que é um pouco mais abrangente também, né, em relação ao segmento farmacêutico, tá? E nós também temos, né, alguns grupos, depois a gente compartilha aqui mais informações de compartilhamento de casos também que a gente tem, né? Eu tenho um grupo do WhatsApp que vários colegas aqui já participam, a gente deve até reativar em breve também, né? De patente, segmento farmacêutico, químico e de biotecnologia, né? Mas então, alguém perguntou se está travado. Aparentemente, para mim, não, e aparentemente também estou vendo aqui que o Rodinelli parece que está ouvindo bem, Para então mim acho que tudo está ok, para travado mim tudo ok. para a gente também. Então, Rodinelli, eu vou pedir agora então para você já, depois dessa primeira introdução, né? Lembrando que temos muitos outros aspectos patenteáveis, né? E aí fica a dica dos próprios guias da diretriz do NPI. E agora a gente vai para uma parte importante, né? Que são aqueles problemas frequentes que a gente vê, né, Rodinelli, no mundo aí de patentes, principalmente na área farma, né? Só vou pedir para você compartilhar de novo sua tela, tá, Rodinelli? Perfeito, combinado. Bom, pessoal, tá conseguindo visualizar minha tela? Estamos vendo sim aqui. Perfeito. Bom, eu dividi aqui essas questões de erros mais frequentes, as questões mais formais e as questões mais técnicas, tá? Então, sobre as questões formais, estão relativamente ligadas à redação do pedido de patente. Às vezes, por essa falta de conhecimento, o que pode ser patenteado, o que não pode ser patenteado, às vezes a pessoa peca um pouquinho essa parte, onde colocar cada informação ali no pedido de patente. Por exemplo, o que acontece muito? Aqui no Brasil, você tem que colocar a parte de relatório descritivo. Quando há desenhos no pedido de patente, você tem que colocar na parte separada ali do pedido de patente, tá? E no relatório não pode ter desenhos, e na página de desenhos também não pode ter texto. Então, você tem que citar o desenho, a figura, no caso, ali, dentro do relatório descritivo e falar o que cada figura representa. Você pode ter, assim, página de desenhos, por exemplo, se tiver um gráfico lá XY, você pode ter alguma palavra, por exemplo, indicando tempo, ou indicando rendimento, entendeu? Então, há muito erro nesse sentido, tá? A parte de relatório descritivo, o que acontece mais é, às vezes, a pessoa escrever muito pouco ali no relatório descritivo e não ter informações ali suficientes para que o técnico consiga reproduzir aquela informação. Então, isso já é um pouquinho mais técnico, na parte técnica. Falta informação ali, técnico no assunto, desenvolver ou reproduzir aquela invenção. Essas questões formais, elas foram muito reduzidas, porque o INPI disponibilizou no seu site vários exemplos ali, tanto de relatório descritivo, quanto de quadro indicatório. Então, ali quando você acessa ali no site do INPI a minha primeira patente, ou apenas joga no Google aí, minha primeira patente, ela vai aparecer o primeiro link. Então, lá tem vários modelos já formatados, então, basicamente, você só vai inserir as informações do seu pedido de patente, do seu texto, as figuras. Então, já está tudo formatado, então, essas questões relacionadas à formatação já está, de certa forma, ali, suprimida com esses, quando você utiliza esses modelos da minha primeira patente. Tá? É, eu vou dar sequência aqui, pegando por base aqui o nosso parecer técnico, tá? Que é como se fosse um checklist aqui do pedido de patente. Então,
nós temos um quadro aí que pergunta se o pedido relaciona-se ou não que teve ou não acesso ao patrimônio genético, ou se foi apresentada aí uma autorização do CEGEM, né, autorizando o requerente ali a acessar esse patrimônio genético, né? Muitos inventores esquecem dessa parte, que quem trabalha aí com planta, por exemplo, ou da flora ou da fauna brasileira, tem que ir ao CEGEM solicitar autorização de acesso, tá? Então, ele recebe um número e, ao fazer o depósito do pedido de patente, você tem que apresentar para o INPI esse número de autorização do CEGEM, e se não apresentou no momento do depósito, o INPI faz uma exigência posterior, tá? Perguntando se você acessou ou não o patrimônio genético nacional. E aí, se você acessou, você apresenta para o INPI o número de acesso. Se não acessou, apresenta uma declaração que não acessou. Ou, se não responder, o INPI entende como você não acessou, tá, o patrimônio genético nacional e dá seguimento ao exame. O INPI só pode examinar o pedido depois que essa questão for resolvida. Tá? Se você acessou e não apresentou o número de acesso, o número de autorização do CEGEM, então o INPI não pode dar andamento a esses pedidos de patente. Então, você tem que ter autorização do CEGEM. Se você tem um pedido que trata de sequência, como eu disse, várias pessoas esquecem de colocar a sequência. E se essa for essencial para que a invenção ocorra, é obrigatório você apresentar a sequência biológica. E se for uma sequência nova, você tem que apresentar no momento do depósito. Não pode apresentar posteriormente, que isso seria acréscimo de matéria, tá? E a sequência biológica, seja de um aminoácido ou de um nucleotídeo, é a sequência biológica aí que vai dar suficiência descritiva ao seu pedido de patente. No INPI, como eu disse também, você pode pedir, aliás, como eu lembrei aqui agora, você também pode pedir também sequências de nucleotídeos ou sequências de aminoácidos, desde que não exista correspondente na natureza. Então, se for uma sequência nova, tanto de nucleotídeos quanto de aminoácidos, você também pode pedir um pedido de patente que tenha sequência aqui no INPI. Outros pontos que a gente analisa aqui é a questão do artigo 10, né? Quando se trata de matéria que não pode ser patenteada, por exemplo, às vezes você só tem ali uma descoberta naquele pedido de patente. Descobertas não são patenteadas aqui no INPI, tá? Você descobriu algo, ou você, por exemplo, tem uma ideia sobre uma determinada tecnologia, mas se você não concretizar essa ideia, você não terá suficiência descritiva no seu pedido de patente. Não pode e não irá receber a patente devido à falta de suficiência descritiva, que as ideias não são patenteáveis, você tem que concretizar, tá? Outro ponto interessante na área farmacêutica, digamos quem trabalha aí com planta, por exemplo, tá? E descobre ali, ou chega a uma conclusão que aquela planta em especial ali, ou um ativo daquela planta, ela tem alguma atividade terapêutica. Você não pode patentear a planta em si e nem um composto químico isolado daquela planta ou um extrato daquela planta, que é considerado como um todo ou parte dos seres vivos. Mas você pode estar patenteando aí, por exemplo, uma composição compreendendo aquele extrato ou uma composição compreendendo aquele composto isolado daquela planta, na área farmacêutica. Ou um processo de extração daquele composto, um processo de preparação ali da composição, compreende esse extrato. Então, tem várias formas de você estar protegendo esse seu trabalho, essa sua pesquisa que você está desenvolvendo quando você trabalha, por exemplo, com plantas. Tá? Aqui no MPI, como eu disse, você não pode estar patenteando método terapêutico. E o que acontece? Quando a gente pede na forma de método terapêutico, mas tem que estar na fórmula suíça. Tá? Você não pode esquecer de colocar na fórmula suíça. Como eu tinha citado o artigo 18 da LPI, né? O artigo 18, ele menciona que você até pode patentear micro-organismo transgênico, mas desde que não seja uma planta e nem animal. Tá? Então, você pode ter essas patentes. E aí, alguns pedidos chegam aí com a planta transgênica ou com um animal transgênico, e esses pedidos, eles são indeferidos aí, por não estarem de acordo com o artigo 18, que não são patenteáveis aqui no Brasil. Quanto às questões
contrária à moral, aos bons costumes e à segurança, que é citado aqui no inciso 1 do artigo 18. Então, tudo isso aqui não são patenteável. A gente olha muito a lei de biossegurança. Então, tudo que for aqui contrário à lei de biossegurança, a gente se enquadra aqui nesse inciso 1 do artigo 18 da LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial. Sobre o artigo 22, o que acontece muito? Às vezes, o inventor ele tem vários conceitos inventivos ali naquele trabalho, naquela pesquisa dele. E deposita tudo no mesmo pedido de patente. Então, você tem ali várias invenções e é o mesmo pedido de patente. O que acontece muito? A gente solicita, quando a gente identifica, né, que tem vários conceitos inventivos ali diferentes. Por exemplo, quando você tem ali um pedido de patente com uns 3 ou 4 polimorfos. Então, cada polimorfo em si, a princípio, ele seria um pedido de patente, teria um conceito inventivo diferente, né? Porque ele tem características especiais, características técnicas essenciais diferentes. Então, a gente solicita para esse requerente dividir o pedido dele, né? Colocar em um pedido dividido um conceito inventivo e deixar no pedido original o outro conceito inventivo. Tá? Então, isso acontece muito aqui no INPI. Às vezes, o próprio requerente, antes do exame, ele mesmo faz a divisão do pedido, quando ele já identifica isso. Em questão do artigo 32, dá muito problema, pessoal. O artigo 32 da LPI é um dos mais famosos, né? Porque é a questão do acréscimo de matéria, o que pode ou não ser modificado em um pedido de patente, né? E é um artigo que dá muita controvérsia, já deu muita ação judicial aqui no INPI. O INPI antigamente tinha uma posição, aí nós futuramente modificamos essa posição devido ao que poderia ser modificado no pedido e ao que não poderia ser modificado. Hoje, o entendimento é esse. Você tem um pedido de patente inicial. Então, temos um marco temporal, que é o pedido de exame, que pode ser feito em até 36 meses. Então, até 36 meses, você tem que falar para o INPI que você quer que o INPI analise o seu pedido de patente. Pois bem, então você, nesse período, antes do período de exame e o depósito, você pode fazer modificações no pedido aí, tá? Desde que no quadro reivindicatório não amplie ali o que você colocou no relatório descritivo inicial, tá? Então, você pode até fazer modificações, desde que essas informações do quadro reivindicatório estejam ali no relatório descritivo. Após o pedido de exame, tá, pessoal. Antes do pedido de exame, mesmo que seja para ampliar, tá, o escopo de proteção inicial daquele quadro, você pode fazer a modificação, tá, desde que esteja no relatório. Após o pedido de exame, você não pode mais modificar o quadro reivindicatório no sentido de ampliar o escopo de proteção ali para aquele quadro que você pagou o exame, certo? Então, você não pode ampliar, apenas restringir a matéria reivindicada ou fazer algumas correções de erro datilográfico, erro de tradução. Essas correções não são entendidas pelo INPI como acréscimo de matéria. Tá? Então, após o pedido de exame, a modificação é apenas para restringir a matéria reivindicada. O que acontece muito é que o pessoal acaba modificando, acaba alterando após o pedido de exame, né? E aí acaba obstruindo, por exemplo, aquela questão do método terapêutico, que eu disse para vocês, que é uma das mais clássicas, né? Método terapêutico para a fórmula suíça, isso seria acréscimo de matéria. Apresentar sequência biológica depois, né, do pedido de exame, também seria acréscimo de matéria. Então, tem vários pontos aqui que tem que se tomar muito cuidado para não acrescentar matéria e ficar em desacordo com o artigo 32 da LPI. Perfeito. Rodinelli, desculpa te interromper aqui um pouquinho, mas aproveitar, né, que essa questão de adição de matéria tem a ver com outro erro muito frequente também, né, que é até o contrário, né? As pessoas não fazerem uso da prioridade interna, né? Tem um primeiro depósito pedido e muitas vezes, né, chega a ter algumas evoluções do prazo de 12 meses e fica com aquela coisa na cabeça, né? Eu não posso adicionar matéria, né? E aí tem a questão, né, da prioridade interna, que, vamos chamar assim, né, é um prazo ideal ainda para alguma questão de adição também, né, ou de correção, ou de complementação. Tá? Desculpa te interromper um pouco o raciocínio, mas seria bom, de repente, você falar um pouquinho sobre essa questão, né, do prazo de prioridade interna, porque quando está lá, né, no exame lá na frente, não tem mais jeito mesmo, né?
Agora tem um prazo que está para trás que as pessoas, é o contrário, né? As pessoas ficam tanto na cabeça que não pode adicionar, que também não fazem uso também. Se você pudesse fazer só um breve comentário, né? Tá, perfeito. Essa questão da prioridade interna, digamos que você depositou um pedido aí inicialmente, e aí você continuou suas pesquisas, tá? E sei lá, desenvolver algumas melhorias aí no seu objeto ou no seu processo. Então, você pode aproveitar essa data de depósito inicial para aquela matéria ali que você depositou inicialmente, tá? E fazer um novo depósito de um pedido de patente, aproveitando essa data esse pedido inicial, né, como uma prioridade. Então, aquela parte daquele segundo pedido, né, relacionado aquele pedido inicial, ele vai estar garantido, aquela data de depósito inicial, mas a parte que você acrescentou, que você modificou ali, a gente utiliza a data de depósito desse segundo pedido de patente. Tá? Então, seria aí uma estratégia para você tentar, de certa forma, garantir para aquela matéria que você depositou inicialmente, aquela data de depósito inicial. Tá? Porque, às vezes, nesse prazo aí, um terceiro também pode desenvolver determinado trabalho, processo semelhante ao seu e pode dar aí algum problema no futuro. Outra estratégia interessante também, que muito pouca gente sabe, né, relacionada a essas modificações, é que até 16 meses você pode estar retirando esse pedido de patente, porque quando você deposita, ele fica em sigilo aí durante 18 meses. Só depois de 18 meses que ele vai ser publicado. Mas até 16 meses você pode retirar esse pedido de patente inicial e fazer um segundo depósito, tá? Fazendo com as suas modificações que você identificou aí, com as suas melhorias, fazer esse segundo depósito e aquele depósito inicial que você retirou, ele não vai ser utilizado contra você, tá? Não vai ser utilizado como estado da técnica. Então, também tem essa estratégia que você pode aí tá fazendo aí para evitar que esse primeiro depósito prejudique aí nesse segundo depósito. Tá? Mais alguma dúvida, hein? Ficou esclarecido? Eu acho que era só, não era nenhuma dúvida, era só para fazer essa lembrança, porque um erro é querer adicionar matéria depois e o outro é não fazer uso dos prazos enquanto ainda dá. Mas Além disso, também no NPI, outra possibilidade é o certificado de edição que a gente tem também. Pouca perfeito. gente conhece também, né? Então, você tem uma patente inicial, você desenvolveu algo ali relacionado àquele mesmo conceito inventivo. Então, se você trouxe alguma melhoria, né, manter o mesmo conceito inventivo, você pode apresentar um certificado de edição, que vai ser como se fosse um anexo dessa patente original, dessa patente inicial. Tá? Então, e vai ter o mesmo prazo de validade aí daquela patente inicial. Então, tem essa possibilidade também de você apresentar um certificado de edição. Perfeito. A questão aqui do artigo 24 e 25. O artigo 24, ele trata aqui da suficiência descritiva do relatório descritivo, tá? Então, como eu disse, você tem que colocar todas as informações ali no relatório descritivo para que o técnico com assunto consiga reproduzir aquela tecnologia, seja o seu objeto ou o seu processo, tá? Seja uma composição farmacêutica, ou seja, um polimorfo. Então, você tem que colocar todas as informações ali suficientes para que o técnico no assunto consiga reproduzir a sua invenção. Muitos inventores, eles tentam aí esconder o pulo do gato, né? O famoso pulo do gato. E aí, muitas vezes, se o examinador entender que faltou informação ali, que faltou aquele pulo do gato, o técnico não vai conseguir reproduzir a invenção, a gente fala que está faltando suficiência descritiva nesse pedido. Para você modificar isso, conseguir superar essa objeção, vai ser muito difícil, porque você não vai poder mais acrescentar esse pulo do gato ali no pedido de patente, entendeu? Então, o pedido vai acabar morrendo aí por falta de suficiência descritiva, que não vai estar de acordo com o artigo 24. A questão do quadro indicatório, né, que vai ser o que vai estar o que vai te trazer proteção legal ali sobre aquela tecnologia, né? É o que está no quadro indicatório. Você tem que escrevê-lo de forma muito bem para que esteja claro o que está sendo protegido naquele pedido de patente, tá? E para que terceiros ali saibam até onde eles podem ir para não aí colidir com a matéria da sua patente, com o seu escopo de proteção. Então, você tem que evitar ao máximo colocar ali termos que não são claros e precisos, tá? Para dar a maior clareza possível ali naquela reivindicação.
Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui, bem extremos aqui, na questão de falta de clareza na reivindicação, né? Por exemplo, que composição farmacêutica caracterizada por ser para manutenção de segredo industrial e substancialmente descrita conforme o relatório descritivo, figuras e resumo. Aqui você tem uma reivindicação aqui que ele não trouxe as características técnicas da composição farmacêutica, tá? Então, não está clara e precisa essa reivindicação e ninguém sabe aqui o que está sendo protegido aqui nessa reivindicação, o que se quer proteger aqui nessa reivindicação. Então, esse tipo de reivindicação não pode aparecer, porque senão a gente fala que está em desacordo com o artigo 25 da LPI, e aí você tem que fazer modificações nesse quadro reivindicatório para trazer informações aqui, trazer as características técnicas essenciais dessa composição na reivindicação. Outra coisa que também confundiu aqui, misturou patente com segredo industrial. Isso aqui acontece, tá, pessoal? Isso aqui é fato real mesmo, não é invenção minha, não. Isso aqui eu já peguei. Então, acontece muita confusão, pessoal. Então, na hora de escrever o pedido de patente, você tem que escrever aqui de forma clara, de forma precisa, tá? Para que todo mundo entenda aqui o que você quer proteger realmente aqui nessa patente. Na outra reivindicação tinha assim, composição farmacêutica caracterizada por ser para proteção conforme o inciso 29, né, do artigo 5º da Constituição Federal, substancialmente como descrito no relatório descritivo, figuras e resumo. Da mesma forma, também não trouxe as características técnicas, não pode também fazer referência ao relatório descritivo, tá? As figuras. Então, você também estaria em desacordo com o artigo 25 da LPI devido a isso também. Não pode fazer referências ao relatório descritivo e às figuras. Outra questão que relacionada, por exemplo, ao polimorfo, né, como eu disse, né, então eu já até havia comentado, para dar suficiência descritiva, né, está de acordo com o 24, não basta só um DRX de pó, tem que trazer testes complementares aí, para indubitavelmente demonstrar, né, que aquele polimorfo é novo, para dar suficiência descritiva também a esse polimorfo. A questão das fórmulas Marcucci, o que acontece muito no quadro reivindicatório ali, você descreve ali um grupamento, um substituinte ali de forma bem genérica. Por exemplo, R1 pode ser uma alquila, tá? Alquila aí, pessoal, atende um carbono até infinito. Então, isso não é uma descrição clara e precisa. Então, você tem que trazer aí, falando quantos carbonos tem nessa alquila. Então, tudo tem que ser descrito de forma clara e precisa na reivindicação. Às vezes aparece muito também arila, alquiloarila. Então, esses termos todos são imprecisos. Então, tem que ser descrito de forma mais clara e precisa para também garantir segurança jurídica para esse tipo de patente, né? A questão das combinações também, se você não mostrar ali o efeito técnico também no seu pedido de patente, e mostrar também concretizações, exemplos de preparação que contenham essa combinação especial também, né? Pode cair também no artigo 24. A questão do segundo uso, tá, pessoal? Às vezes o requerente ela apresenta só testes in vitro. Porém, esses testes, muitas vezes, apesar de serem indicativos, né, não se refletem quando o fármaco, quando o medicamento atua em vivo. Então, o INPI aqui, ele recomenda que você apresente aí testes em vivo aí para demonstrar esse segundo uso aí desse fármaco, desse composto. E são alguns exemplos aqui, tá, pessoal? É uma matéria bem ampla. A questão do escopo de proteção é muito relevante na hora de escrever o pedido de patente, tá? Então, um exemplo aqui que eu trouxe só para ilustrar, digamos que tinha um inventor inicial ali que ele desenvolveu um comprimido, tá? E aí o comprimido dele tinha o ativo A, o ativo B, e tinha vários recipientes. Aí ele foi protegendo o INPI, colocou na reivindicação todas as características técnicas ali do comprimido dele, tá? Então, seria o comprimido caracterizado por consistir de A e B, lactose, aí colocou todos os recipientes naquela reivindicação principal, na número 1. Aí viu um concorrente e modificou a lactose por celulose microcristalina. A princípio, esse comprimido aqui não está descrito aqui nessa patente, tá? Porque o escopo dessa reivindicação 1 não contempla aqui celulose microcristalina.
apesar da gente ter aí a teoria dos equivalentes, né, mas isso aí acabaria indo para a justiça e tal, então você não precisa passar por isso. Então, qual seria a melhor forma aqui de proteger a invenção desse pesquisador aqui? Bom, entrevistando mesmo, ele disse que a invenção dele, aliás, o efeito técnico deles estava na combinação do ativo A com o ativo B, que ele observou um efeito sinérgico. Então, essa que é a invenção dele. Então, toda vez que você tem uma matéria ali, que você acha que é patenteável, você tem que se fazer a pergunta, a seguinte pergunta: qual que é a minha invenção? Qual que é a invenção aqui nesse caso específico, né? O que eu quero proteger realmente nesse pedido de patente? Então, a invenção dele é isso, pessoal, é a combinação do ativo A com o B. Isso que deu o efeito técnico, né? São as características essenciais, que é combinar A com B, para dar um efeito técnico aí, que é relevante para a tecnologia que ele desenvolveu. Então, uma forma adequada aqui de se patentear essa tecnologia seria uma reivindicação aqui de combinação farmacêutica, caracterizada por compreender os princípios ativos A e B. Colocar na reivindicação 1 apenas a característica essencial da invenção. Não precisa colocar todas as características alternativas, tá? Da invenção, igual foi feito ali no exemplo anterior. Então, isso aqui você tem um escopo de proteção maior. Tá? Isso também vai lhe conferir um maior valor de mercado para a sua patente. E aqui realmente você está protegendo a sua tecnologia. Então, o terceiro não vai conseguir entrar com aquele comprimido lá que tinha modificado sua lactose por celulose milicristalina. Vai dificultar a vida dele. Então, você tem um escopo de proteção maior e realmente está protegendo a sua invenção. Tá? Além disso, nós podemos ter no mesmo quadro limitatório uma reivindicação de composição, compreendendo a combinação, né? Uma reivindicação de forma farmacêutica, uma reivindicação de kit, talvez uma reivindicação de processo de preparação, né? Da combinação ou da composição farmacêutica, não pode. E sempre ficar atento também com os termos compreendendo e consiste, pessoal, tá? Termo compreendendo, é um termo que ele é aberto de entendimento aí, tá? Então, quando você utiliza compreendendo A e B, quer dizer que além de A e B, pode ter outros ali constituintes, mas se você utiliza consiste de A e B, exclusivamente a sua composição ali vai ter A e B, apenas isso. Se você trazer ali depois um quadro que tenha A, B e C, é acréscimo de matéria. Então, você vai estar infringindo o artigo 32. Mas se você utilizou compreender na reivindicação, você pode trazer A, B e C, que não teria problema. É só uma restrição ali para aquela sua reivindicação. A questão aqui do artigo 15, 11 e 13, tá, pessoal? Artigo 15 é a questão da aplicação industrial. Na área farmacêutica é muito difícil, como eu disse, não ter aplicação industrial. É só quando se trata de, por exemplo, você tem um método terapêutico ali e um método cirúrgico. Isso é muito, além de não estar de acordo com o 10, né, pessoal? É individualizado no método terapêutico. Cada paciente, você vai agir de uma forma diferente. Então, quando é individualizado, você não tem aplicação industrial. Um exemplo aqui, quando você vai arremessar uma bola de basquete numa cesta, cada jogador tem seu método, tem sua tática. Então, é individualizado. Então, você não teria aplicação industrial nesse caso específico, né? Mas na área farmacêutica, a gente não tem muita objeção em relação ao artigo 15, não. A questão da novidade, pessoal. Novidade, o problema, os erros, é a falta de uma busca adequada nos bancos de patentes. O pessoal não faz busca adequada nos bancos de patentes. Tá? Vou mostrar um quadrozinho nos slides seguintes para vocês vão entender. Tá? Outro ponto, publicação e período de graça. Tá? Os inventores brasileiros, principalmente, eles, nas suas pesquisas, a primeira coisa que vem à mente quando tem um projeto ali, ou quando já tem alguns dados, é levar para um congresso e fazer uma publicação no artigo científico, né? Lá depois ele vai pensar em depositar um pedido de patente. E aí a questão, se essa publicação ela foi feita antes do depósito do pedido de patente, pode dar alguns problemas, tá? Alguns países não têm período de graça. Aqui no Brasil, nós temos o chamado período de graça. E fala que se você, no período aí de 12 meses antes da data de depósito, se você fez alguma publicação, essa publicação não vai ser levada em consideração
para análise do seu pedido de patente. Tá? Então, se tiver publicado aí a matéria no Congresso, tiver dentro desses 12 meses, antes do depósito, esse banner aí não vai ser levado em consideração. Mas se tiver antes de 12 meses, como eu já peguei até inclusive uma tese de doutorado, que só defendeu, um período aí maior do que 12 meses, tá? Antes da data de depósito, e depois fez um pedido de patente. Aí foi cara crachá, né? O pedido não apresentava novidade. Aí foi morrer por falta de novidade o pedido. E mesmo se você não coloca todas as informações ali naquela publicação, digamos que você coloca de forma mais genérica, mas tem ali alguns preceitos básicos, como, por exemplo, algumas características essenciais e o efeito técnico, tá? Daquele produto ou daquele processo. Então, às vezes, apesar de não tirar a novidade do seu pedido de patente, pode ser ruim na questão da atividade inventiva, tá? Que isso pode prejudicar na questão da análise da atividade inventiva. Apesar de ser novo, né, não ter todos os elementos naquele resumo do Congresso, por exemplo, mas pode prejudicar na questão da atividade inventiva, porque lá tem um efeito técnico e tem algumas características essenciais da invenção. Então, isso pode prejudicar na questão da atividade inventiva, e que ocorre muito também, tá? O pessoal publica aí depois ele fala, mas lá não está todos os elementos aí da matéria e tal. Bom, mas você superou a novidade, é a questão da atividade inventiva, né? Então, tem que ficar muito atento quanto a isso. A questão da busca que eu falei, pessoal, a pessoa não faz busca, um trabalho que foi feito por Baltazar, ele mostrou que cerca de 70% dos pesquisadores, eles não buscam bancos de patente, apesar dos bancos de patente compreenderem cerca de 70% da informação tecnológica. O que acontece aí? O pessoal acaba ficando reinventando aí tudo que já está ali em todos os cantos do mundo aí, né? Reinventando a roda. Outra questão, ele observou também nesse trabalho que quase 80% dos pesquisadores eles tinham baixo ou nenhum conhecimento nos bancos de patente. E como buscar nesses bancos de patente? Buscar nesses bancos de patente é muito relevante, pessoal. Uma pesquisa que foi feita na época mostrou que 70% das empresas inovadoras elas pesquisam em bancos de patente, seja para desenvolver produtos, monitorar mercados, tecnologias e concorrentes, e também para gerar novas ideias aí, posteriormente concretizar essas ideias. Então, buscar esses bancos de patente é extremamente relevante. E como buscar? Bom, primeiro você tem que definir a matéria, né? A tecnologia, seja o objeto ou seja o processo, né? Buscar aí seus termos equivalentes, sinônimos, né? Os operadores aí de pesquisa de cada base, identificar a classificação da tecnologia e montar a sua estratégia de busca em cada um dos bancos de dados. Porque esses operadores de pesquisa, eles não são uniformes, tá? Nos bancos de dados. Cada um tem seus operadores que são possíveis de utilizar e outros que não são possíveis de utilizar, tá? Só um exemplo, eu fiz uma tabelinha aqui, os principais bancos de patentes gratuitos que a gente tem aí pelo mundo, tá? Desde SpaceNet, o SPTO, o escritório chinês, norte-coreano, o Brasil aqui. Então, temos uma diversidade de operadores, que sejam operadores booleanos, operadores de proximidade ou de truncamento, que a gente pode estar utilizando aí para montar as estratégias de pesquisa. Então, o pessoal, devido a essa complexidade aqui de operadores e a diferenciação em cada uma das bases, acaba desistindo e busca só em alguma dessas bases, né? Por exemplo, se você buscar só na base do INPI, a base do INPI só tem pedido nacional. Então, você vai fazer uma busca muito ineficiente, tá? E provavelmente está correndo risco aí de depositar um pedido e ele ser objetado futuramente por falta de novidade. Tá? Também temos algumas bases aqui também, relacionadas à busca de sequências biológicas, também que a gente pode estar trabalhando e buscando. Quando você tem fórmula química, também dá para buscar em algumas bases também. Então, temos várias possibilidades aqui de fazer uma busca adequada, mesmo sendo bases gratuitas, tá, pessoal? Agora, acho que se você quiser dar o time aí, ou quiser que eu continue. Rodinelli, a gente está aqui com 19h14, né? Na verdade, o horário previsto é 19h30, mas a gente vê que a nossa sala sai com bastante gente ainda, né? E
Então, tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez até, né, sobre a questão, né, de quando um composto ele está compreendido entre as variações de uma estrutura Marcuse já publicada, né, mas que não foi de fato, né, descrita especificamente, né, como ficaria a questão da novidade. Essa talvez seja uma questão técnica mais complexa, e tem algumas perguntas que vieram aqui, né, sobre é, se é comum acontecer as mudanças, né, no quadro reivindicatório, já respondendo, né, sim, é coisa muito comum que acontece. E tinha uma outra pergunta aqui que era sobre, veio aqui um minutinho só, um pouquinho antes, mas vinha, perdão, tá, Rodinelli? Estava aqui falando sobre. Bom, era uma coisa também sobre polimorfos e tal, que passou, e tem uma outra pergunta. Mas, de qualquer forma, essa pergunta aí do Marcus, talvez que é mais pontual, que eu deixaria para você, né? Quando ele está coberto pelas opções, mas não foi especificamente, né, descrito ou nos exemplos, ou nem mesmo sintetizado, como que tem sido trabalhado isso. Isso foi uma discussão a longo prazo no NPI. A Uhum, NPI discutiu bastante esse tema ali nas divisões de farmácia, tá? E química também, a questão de estar especificamente revelado, né? Essa é a palavra-chave, as duas uhum, palavras-chave aí. E aí chegou-se à conclusão que alguns pedidos de patente eles não tinham ali até mesmo suficiência descritiva para descrever toda aquela diversidade de compostos, porque numa forma genérica você tem ali uma infinidade de compostos, tá? uhum, Então, aí chegamos à conclusão que para que o composto ele esteja especificamente revelado, ele tinha que estar desenhado ali de forma individualizada, ou com seu nome químico ali, ou com um exemplo específico de preparação desse composto. Então, a gente chegou a essa conclusão através de um longo debate ali no INPI, e que é o que vem sendo aí também realizado aí mundo afora. Então, chegamos a essa conclusão e escrevemos a diretriz aí com essas normas aí para serem seguidas como orientação. Tá? perfeito, né? E eu acho que caberia até, no caso, eventualmente, nessa nova molécula, vamos dizer assim, né? Algumas questões até de se tem efeito técnico novo, de que poderia ser até visto como se fosse uma seleção daquele outro grupo também, né? Então, essa acho que é uma... Exatamente, tem esse ponto. Esse ponto aí é sobre a questão da atividade inventiva, né? Você comentado sobre a novidade, agora a questão da atividade inventiva tem que ter esse efeito técnico aí, realmente. Se aquele documento ali que descreve de forma genérica, ele não aponta para aquele efeito técnico, ele não sugere para que aquelas moléculas teriam um efeito técnico também relacionado, então, isso também vai te dar atividade inventiva, tá? Então, você vai cumprir os requisitos de novidade e de atividade inventiva e aplicação industrial. Perfeito, então. A outra pergunta que tinha era um pouco mais geral, né, sobre a questão de cobertura de indicações, perguntando se a informação consta somente no relatório descritivo, mas não especificamente quadro indicatório. A pergunta, né, se não estaria protegida. Então, a resposta que a gente pode falar, né, o que define o escopo são as reivindicações. Até citando o exemplo do próprio Rodinelli, né? Se está reivindicado A e B e você tem mais detalhes no relatório descritivo, não precisa nem se preocupar com os mais detalhes, porque A e B já está coberto pelas Perfeito, reivindicações, né? Então, perfeito. mas é isso, né, Rodinelli? Eu acho que tem algumas questões que eu tinha colocado, assim, de perguntas frequentes ali, né? E depois tem uma parte, assim, que eu acho que tem muita gente que veio aqui para ouvir sobre alguns daqueles pontos mais controversos que a gente tem, né? Estava conversando até com você hoje à tarde mesmo sobre até mesmo, né, como está sendo feita a questão do próprio prazo de patentes em função, né, do parágrafo 1 do artigo 40, né, da definição de inconstitucionalidade, né? E talvez a gente pudesse pular para aquele ponto, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Concordo. Vou voltar aqui. E depois eu já tenho uma pergunta que o pessoal tem certeza que ia fazer, né? Que é se seria possível você compartilhar conosco também esse PDF, né? Da apresentação, se for possível, seria ótimo. Sim, é possível, tranquilo.
Depois eu mando para você por e-mail, Tá você ótimo, então. Muito repassa para o obrigado, pessoal, Ednei, mais uma tá vez. bom? Bom, pessoal, entre os temas controversos que eu selecionei aqui, nós temos um agora mais recente, que é a questão de uma tomada pública, né, do INPI, referente aí a questões sobre o prazo de requerimento de um pedido de patente. Como eu havia dito para vocês, você depositou um pedido de patente aqui no INPI, então você tem até 36 meses para fazer o pedido de exame, tá, para o INPI. Enquanto você não fizer esse pedido de exame, o INPI não pode analisar o seu pedido de patente. Então, isso acaba aqui interferindo no backlog de patentes, tá, pessoal? Porque só aqui nesse quadrinho azul, vocês vejam a diferença, tá? Quando você pega aí um backlog, contando a partir do pedido de exame, tá? Depois dos 36 meses, o backlog do INPI hoje, da decisão já, tá? Não da primeira ação do INPI, que seria o primeiro exame. Você pegar o primeiro exame, após o pedido de exame, que é esses 36 meses, nós temos um prazo aí de quase 2 anos, tá? Da decisão, 3,34. Mas se você pegar desde a data do depósito inicial, nós temos aí um prazo de 6 anos. Então, a questão essa tomada pública é para vocês darem sugestão a respeito da necessidade ou não desse prazo de 36 meses para o requerimento de exame. Será que não seria vantajoso a gente tirar esse prazo aqui e, à medida que você depositou o pedido de patente, esse pedido já estava disponível para o INPI analisar? Então, nós temos essas questões legais aqui, tá? Se é interessante ou não retirar esses 36 meses aqui para que o INPI já comece a analisar e já dê uma resposta mais rápida aí para o requerente, né, para a sociedade. Então, tem essa questão aí que está em consulta pública. Outra questão é o famoso artigo 32 também, tá? Até quando você pode fazer modificação dos quadros indicatórios? Então, tem essa questão também, que vocês podem dar suas sugestões lá, tá? Nessa tomada pública. Ela é bem recente agora, está aberta ainda. Então, isso é um ponto interessante aqui que eu acho relevante, né, nesse momento. Outra questão, a questão da inteligência artificial nos pedidos de patente, tá? Só contando que um tempo atrás aí, teve um pedido de patente que o inventor era uma inteligência artificial, chamada Davos, tá? E aí foi até a procuradoria esse caso, tá? Se podia ou não uma inteligência artificial ser considerada como um inventor, e a nossa procuradoria entendeu como a impossibilidade, né, de nomear a inteligência artificial como inventora de acordo com as normas, de acordo com a legislação vigente. Mas que isso poderia ser estudado futuramente, uma modificação da legislação. Mas no momento de hoje, com a nossa legislação vigente, não é possível a inteligência artificial ser uma inventora em um pedido de patente. Outra questão também é a questão da suficiência descritiva, né? Esses pedidos de patente desenvolvidos aí por inteligência artificial, né? A gente está tendo vários treinamentos aqui no INPI, porque estão começando a surgir pedidos aí nessa área de inteligência artificial, né? E a gente tem que estar preparado e entender qual é a melhor forma de se tratar esses pedidos. Então, isso é uma questão relevante também, meio controvérsia, que está em alta agora aqui no INPI. A questão da Anvisa e o parágrafo único do artigo 40, né, que você mencionou, Uhum. a Lei 14.195, ela revogou tanto o parágrafo único do artigo 40 e também o artigo 229C, né, da Lei de Propriedade Industrial. O artigo 229C falava da necessidade de anuência prévia da Anvisa nos pedidos relacionados à área farmacêutica, né? Então, essa lei revogou, né, esse artigo 229C, e quando a Anvisa tem interesse em algum pedido específico, ela entra como um subsídio, né? O seu parecer técnico entra como subsídio aqui no INPI, e a gente trata esse parecer técnico da Anvisa, vê todas as questões relevantes ali que foram abordadas e dá o nosso parecer a favor ou contra aquele pedido de patente, ou mesmo a favor ou contra o posicionamento da Anvisa, tá bom? Como qualquer outra pessoa pode fazer subsídio, tá, pessoal? Qualquer uma pessoa pode fazer subsídio e apresentar subsídio a um pedido de patente. Então, a Anvisa está participando dessa forma hoje. Quanto à questão do parágrafo único do artigo 40,
ele foi considerado inconstitucional nessa ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aí decorreu a elaboração dessa lei, né, 14.195, que revogou esse parágrafo único. Esse parágrafo único trata dizia que o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão. Eu lendo o parecer, né, do Supremo lá, o acordo, eles entenderam que o tempo, com esse parágrafo único, ele ficava meio impreciso. Então, para dar segurança jurídica, teria que se suprimir esse parágrafo único do artigo 40 da LPI. O que vale hoje, então, é apenas o seu preâmbulo, assim, que a patente, o seu caput, né, que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos, no caso de patente de invenção, e 15 anos, no caso de patente de modelo de utilidade. Tá? Aí, depois dessa revogação desse parágrafo único, aí começou a chover ação judicial, tá, pessoal? Relacionada à extensão ou à prorrogação dos prazos das patentes, né? Então, isso é um fato que está no dia a dia aí das empresas farmacêuticas, tá? Porque muitas patentes aí que estavam em vigor, os seus prazos foram recontabilizados, tá, pessoal? O INPI publicou todas as correções, então quem tinha prorrogação ali foi suprimido o prazo, o que vale é o caput do artigo 40 da LPI. Isso para as empresas da área farmacêutica, tá, pessoal? E produtos e processos farmacêuticos de uso humano, tá? Veterinário aqui, o INPI entendeu que a decisão do Supremo não cobriu aqui nesse momento, tá? Então, a decisão do Supremo, ela teve uma modulação no sentido de que produtos e processos farmacêuticos, tá? E também equipamentos ou materiais de saúde teriam um efeito ex-tunc dessa decisão, né? Ou seja, ele era um efeito retroativo, né? E as outras áreas tecnológicas teriam um efeito ex nunc, né? Ou seja, da decisão para frente, né? Efeito a partir daquela decisão. Então, nesses pedidos da área farmacêutica, né, produtos e processos de uso humano, então, os prazos foram corrigidos, foram retificados, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal pelo INPI. Outro ponto aqui interessante de abordar também é a questão do prazo das patentes, né? Como eu disse, qual seria o prazo ideal para a proteção ali, para o monopólio de uma tecnologia? Então, se muito se questiona que será que esse prazo é suficiente para que estimule o mercado aí, né, para que dê incentivo para o mercado, para as empresas farmacêuticas a produzirem, a desenvolverem, né, e obterem algum resultado financeiro positivo, né, posteriormente. Então, isso ainda está muito em debate ainda, tá? E alguns sugerem aí alguns dispositivos de ampliação ou de extensão desse prazo, né? Para que as empresas consigam um retorno financeiro aí, para que tenham um estímulo aí para continuar suas pesquisas. E outras já consideram que o prazo já é suficiente, de 20 anos, a patente de invenção, que não há necessidade de um prazo a mais, porque a partir da data de depósito você já começa ali, pode já comercializar, já tem uma expectativa de direito, então é uma questão muito controversa aí, né, tá, pessoal? Está em discussão, e aqui tem os dois lados da moeda aí, e que a gente tem que estudar muito isso aí para chegar num consenso aí, a melhor forma possível para estimular aí, o nosso sistema de propriedade industrial. Outro fator interessante aqui é a questão da proteção dos dados regulatórios. Apesar de não ser um foco aqui do INPI, que é o INPI, você tem que depositar ali o pedido de patente, né? E acaba que o pedido vai ser publicado, tá? E após o monopólio, a população vai poder utilizar, sem pagar royalties, né? Para o requerente ou para o titular ali, daquela tecnologia. Então, você acaba publicando. Então, você não tem segredo industrial. Mas a Lei de Propriedade Industrial, no seu artigo 195, ela menciona aqui algum ponto relacionado a segredo industrial, a questão de proteção de resultados de testes, né, que são utilizados aí, que são enviados para
autarquias para aprovação, no caso da Anvisa, por exemplo, né, para aprovação e a comercialização de produtos farmacêuticos. Só que isso não está regularizado ainda na área farmacêutica de produtos para uso humano, tá, pessoal? E o que temos hoje é uma lei de 10.603, tá, que ela, de 2002, que ela disponibiliza sobre a proteção de informação não divulgada, submetida para aprovação da comercialização de produtos. Porém, é para produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos, seus componentes e afins. Então, nós não temos uma proteção ainda para produtos de uso humano, só veterinário. Nessa questão de dados regulatórios, que são enviados para a agência reguladora. Ao redor do mundo, nós temos vários exemplos de países, né, tá? Que tem um sistema de proteção desses dados regulatórios, né? Por exemplo, Estados Unidos, Japão, então vários deles aí. Temos aí o sistema de proteção desses dados regulatórios. E também seria uma forma aí de estimular, né, essas empresas aí que desenvolvem aí, seus produtos, processos, fazem inovação, desenvolvem as suas invenções, né? Além do sistema de patentes. Nessa lei que existe hoje, a proteção assim, desses dados gira em torno de 5 a 10 anos. Tá? Se a molécula ela for nova, você tem uma proteção desses dados de 10 anos. Mas se a molécula não for nova, já for de conhecimento público, você tem uma proteção de 5 anos, esses dados regulatórios. A questão do CEGEM eu já falei, tá? E se você trabalha aí com a flora ou fauna brasileira, você tem que solicitar autorização para o CEGEM, né? Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, e só com essa autorização o INPI pode conceder uma patente. Invenções implementadas no programa de computador, é o último ponto que eu vou abordar aqui. Também é um tema bastante controverso aqui no INPI, a gente discutiu bastante essa questão de invenções implementadas por programa de computador. O programa de computador em si não pode ser patenteável, ele é registrável no INPI. Você chega e registra o seu programa de computador, registra o seu código-fonte. Em torno de 7 dias você já tem o seu registro aqui no INPI. Mas você não tem patente de programa de computador, tá? Então, o que você tem são essas invenções implementadas no programa de computador, que a gente considera como processo, tá? Onde você tem ali etapas, geralmente são etapas, né, de um algoritmo, então são etapas definidas, e nada na legislação, o INPI entendeu, né? Nada na legislação impede você esse tipo de reivindicação de processo. Processo ou método a gente tem como sinônimos. Então, nada na legislação impede que você tenha esse tipo de reivindicação, desde que você não se enquadre ali no artigo 10 da LPI. Você tem que ficar atento para não se enquadrar como método matemático, como um programa de computador, como uma apresentação de informação. Então, você não pode colocar aqui, por exemplo, o software de identificação de compostos candidatos. Você não pode fazer isso. Programa de computador de identificação de compostos candidatos. Você não pode fazer isso. O que você tem que colocar, seria um pedido da área farmacêutica, que foi concedido, tá? Já é uma patente. Então, é um método de identificação de compostos candidatos. Aí você tem a caracterização, aí tem uma etapa A, etapa B, etapa C. Então, você tem etapas definidas nesse método, tá? Então, você tem aqui uma invenção, que é um processo, tá? Implementado por um programa de computador. Isso você pode estar patenteando aqui no INPI também. Então, isso. Se for alguma dúvida, posso estar esclarecendo a mais aí. Algum outro ponto aí controverso, que a gente pode estar debatendo. Não, não, perfeito, não. Só primeiro agradecer aqui, viu, Rodinelli, não? Bastante, né, informação, muitos detalhes aí que a gente tem, né, no nosso universo aí de patentes, Igual eu te especialmente. falei, se fosse falar tudo aqui, ficava em 1 dia, 2 dias falando aí sobre patentes, né? A gente tem alguns dos pontos, né? Depois a gente vai pegar ali as questões frequentes que a gente tem também, pode ser até objeto de uma outra conversa que a gente tenha também, né, Rodinelli? Mas eu acredito, né, que para os colegas que estão aqui participando, foi bom a gente ter vamos chamar uma visão bem geral, né, sobre questões envolvendo aí as patentes de segmento farmacêutico. À medida que você foi comentando, também procuramos aqui no nosso chat
pontuar, né, e colocar as várias diretrizes que a gente tem no INPI e que respondem muitas das perguntas, né? Tem até uma pergunta específica, né, sobre um medicamento na área homeopática, né? E eu costumo ouvir sempre meus colegas da INPI, você fala, né? Se até requisitos de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e não esbarra naqueles problemas que a gente tem, né, da exceção da proteção, normalmente você vai falar que sim, e a recomendação é que sempre leia patentes de outras empresas do mesmo segmento, né? Principalmente grandes empresas internacionais que costumam fazer um bom trabalho aí de proteção também, né, Rodinelli? Isso. O, No site do INPI também dá para você filtrar, busca lá por patentes concedidas. Então, você buscar por patentes concedidas na área específica também, você pode até ter uma referência ali, né? Uma referência que já passou por uma análise técnica, né? Perfeito, né? E aí, recomendação é usar a classificação internacional de patentes, né, para pegar um segmento. É muito comum o pessoal ter dúvidas na área de, principalmente, programas de computador, né, que é o que tem muitas patentes mesmo que ficam aí à beira, né, das questões que são relacionadas tanto ao programa de computador como a métodos de negócio, métodos financeiros também, mas com E uma boa engenharia, né, de redação, o pessoal consegue normalmente contornar esses obstáculos contra, né, o segredo está na redação do quadro indicatório ali, né? Então, exatamente, tem que sabendo pedir, escrever de forma a não se exatamente, enquadrar naquele artigo 10 ou artigo 18 da LPI. exatamente, né? Perfeito. Pessoal, a gente, até o doutor Dante, quando começou, falou, não, precisa pôr pimenta nas coisas aqui, né? Hoje, Dante, a gente está com os ingredientes, assim, da nossa cozinha, né? Então, que não é para discutir o que é, mas, assim, essa é a visão, né, que tem aqui como o INPI tem trabalhado. Eu queria até aproveitar esses minutos finais, que a gente começou também com um certo atraso, né, pessoal? Só pedir para o Rodinelli comentar alguma coisa sobre uma outra prática que é pouco utilizada também e que eu acredito que poderia ajudar muito tanto os inventores, titulares de patentes, principalmente aqueles que são brasileiros, né? São a possibilidade de uma entrevista, né? Com o examinador da NPI ainda durante o exame, né? Claro, seguindo os trâmites formais, né? De usar o Fale Conosco, de fazer esse agendamento, e que pouca gente faz também, e muitas vezes eu percebo que pode fazer uma diferença muito grande, né, Rodinelli? Se eu pudesse talvez dar vou chamar até de uma dica da cozinha que a gente tem, né, que pouca gente usa, seria bacana também. Isso, o INPI ele recebe alguns requerentes quando solicitado, tá? Quando as questões não são resolvidas, ele não fale conosco, né? Ou é uma questão mais complexa, então o INPI costuma receber, né, o requerente, e aí a gente faz uma ata da reunião ali e o requerente coloca os pontos ali que ele acha interessante e a gente às vezes coloca o nosso ponto de vista, às vezes não, dependendo do caso, e a resposta mesmo ali vai ser só no parecer técnico mesmo. Tá? A gente tem esse costume sim, de ouvir, né, o requerente, né, de uma forma tete a tete ali, né, tem essa possibilidade sim. Perfeito, né? E o canal segue sendo o Fale Conosco mesmo, né? Isso, fale É, conosco. E aí, bom. quando não há solução ali, você pode solicitar uma entrevista ali na divisão, né? Aí vem o chefe da divisão com o examinador responsável pelo aquele pedido. Ah, exato, perfeito, né? Atualmente, até mesmo online, né? Vinha sendo feito algumas reuniões também. Não sei se Isso, consegue depois. exatamente. Uma questão aqui também que eu ia abordar, que afinal, é a questão do programa de mentoria no INPI também. Ah, perfeito. Às vezes o requerente ele está aí no seu desenvolvendo o seu projeto e já surge a ideia de patentear, então ele pode solicitar ao INPI, tá? Essas mentorias são feitas com instituições parceiras do INPI, essas instituições que indicam o mentorando, por exemplo, as universidades, tá? É, outras startups, o Sebrae. Então, tem vários parceiros aí que fazem a indicação desses mentores, tá? Para o INPI. Primeiro, a gente tem uma etapa de nivelamento, né? Que são aulas aí assíncronas, que eles podem assistir, essa etapa de nivelamento. E, posteriormente, tem uma etapa de mentoria mais específica, que são reuniões em que o examinador de patente
faz com o mentorando, a gente faz em média de 4, 5 reuniões para cada projeto de pesquisa, tá? E aí a gente passa orientações de forma geral, tira dúvidas de forma geral, né, do mentorando, tá? E está sendo muito proveitoso. O pessoal tem depositado. Eu até tenho uns dados aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Ao todo, nós tivemos aí 619 já ações de mentoria, né? Nas diversas áreas, seja na área de patentes, na área de marcas. Então, dessas 619, das concluídas aí, nós já tivemos 20% de pedido depositado. Então, tem sido bastante proveitoso aí. E a gente tem percebido também que os pedidos estão chegando com maior qualidade. Isso também aumenta as chances dos pedidos serem concedidos, né, no INPI. Perfeito, então, Rodinelli, muito obrigado mais A uma gente está à vez. disposição. Tem algumas perguntas mais técnicas aqui, né, pessoal? E eu até falei com o Rodinelli se ele poderia ficar um pouquinho mais conosco, né? Então, ele disse que sim. Eu vou, só como a gente dizem que reunião boa e encontro bom tem horário para começar e para terminar. A gente começou 10 minutos mais tarde, chegamos aqui a 1h30 em ponto, né? Então, a gente vai fazer aqui o encerramento da gravação e os colegas que estão aqui presentes, a gente pode seguir com algumas dúvidas mesmo, né? E aí está até no ambiente não gravado, fica mais à vontade. Alguns comentários, né? Essa gravação vai ser disponibilizada num prazo de até 15 dias no canal da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. As pessoas que participaram aqui hoje e que quiserem seu certificado devem escrever para o e-mail da Secretaria da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E também um comentário aqui que na próxima semana nós teremos o diálogo Os Desafios da Educação Farmacêutica sob a ótica de um núcleo docente estruturante, NDF, e a convidada vai ser a professora Micheline Marie Milward de Azevedo Miners, quem é acadêmica titular aqui da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Será na segunda-feira que vem, dia 16 de outubro, das 18 às 19h30. Algumas outras chamadas que a gente tem também sobre a possibilidade de se tornarem membros associados da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a gente vai encaminhar depois, posteriormente, também por meio de mensagem para todos os participantes, né? Para fechamento das atividades, gostaria de agradecer uma vez mais o professor Rodinelli, o doutor Rodinelli, que está lá no INPI, pela disponibilidade, né? Muitas parabenizações aqui no chat também, Rodinelli. A gente sabe que o assunto é complexo, tem muita coisa, mas fica aí o convite também para as pessoas estudarem também os materiais disponíveis, né, no site do INPI, minha primeira patente, as diretrizes todas que estão sendo atualizadas. Rodinelli, só para a gente poder o fechamento, se você gostaria de deixar alguma palavra final, só para a gente poder fazer o encerramento da nossa gravação. Então, eu quero agradecer novamente aí, a sua disponibilidade também, as conversas que a gente teve aí para organizar o evento, né? E agradecer novamente à academia pelo convite do INPI. Dizer que o INPI está à disposição de vocês, tá, pessoal? A gente quer fazer o máximo aí para que vocês consigam realmente proteger as invenções de vocês, proteger marcas, proteger indicação geográfica, né? Consigam utilizar de forma o máximo possível aí o sistema de propriedade industrial, para a gente tentar alavancar aí. Porque aqui no Brasil, infelizmente, a nossa cultura de PI é muito ainda insuficiente em relação aos outros países. A gente utiliza muito pouco aí o sistema de propriedade industrial. Então, o INPI está trabalhando aí com todas as forças para tentar melhorar isso, tá? E estamos à disposição de vocês, tá? Seja aí Fale Conosco, seja aí nas mentorias, estamos à disposição para ajudar da melhor forma possível. Tá, perfeito, Ordinelli. Que as pessoas estão aqui presentes ainda, se puderem aqui abrir as câmeras de vídeo aqui, só para a gente fazer o nosso encerramento tradicional, né, com uma salva de palmas aqui para o doutor Rodinelli, né, que eu vou pedir uma salva de palmas do doutor Rodinelli. Obrigado. E também já peço para a Sibeli aqui para fazer já a interrupção da nossa gravação. Nos vemos numa próxima oportunidade.